Queria chamar a atenção hoje para o seguinte: o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem deu uma declaração que depois ele corrigiu com outra declaração, e nenhuma nem outra são verdadeiras. Ontem ele deu uma declaração dizendo que o Brasil está quebrado. E hoje ele deu uma declaração para tentar, de certa maneira, ironizar a reação à declaração anterior e disse que o Brasil está uma maravilha. O Brasil não está uma maravilha. Óbvio que o Brasil não está uma maravilha. Longe de estar uma maravilha. O Brasil, aliás, não está uma maravilha há muito tempo. A gente já teve uma maravilha econômica no momento que a gente estava num desastre político, porque a gente vivia uma ditadura militar. E a gente já teve, como tem agora, uma plenitude democrática com desafios econômicos, sociais, políticos e sanitários brutais. Então, maravilha não tá. Agora, daí a concluir que o Brasil tá quebrado, não é que é uma liberalidade, é uma temeridade, ainda mais dita pelo presidente da República. Então, para que não fique, o Brasil tá quebrado, o Brasil não tá quebrado. O Brasil tá quebrado, mas não tá quebrado. Então, vamos lembrar, vamos visitar um momento da história em que o Brasil quebrou. Para a gente entender o que é um Brasil quebrado, aliás, um país quebrado, né? A Grécia quebrou, por exemplo, em 2015. Quebrou em 2015, ela devia 180% do PIB. Ela quebrou, né? O Equador quebrou em 2008, a Argentina quebrou em 2001, a Rússia quebrou em 98, e o Brasil quebrou também. O México quebrou em 82, o Brasil quebrou em 1987. Como é que você podia dizer que o Brasil tinha quebrado? Uma empresa quebra quando ela não tem caixa. Uma empresa quebra quando ela não tem dinheiro para pagar seus compromissos. Então você vai pagar o salário, não tem. Você vai pagar o seu fornecedor, você não tem. Então você pode ter encomenda, você pode ter promessa de entrada de recursos. Se você não tem dinheiro na mão, você quebrou. É isso que é quebrar. Quebrar eu vendi 100 sapatos, o dinheiro vai entrar daqui 30 dias, mas eu não tenho dinheiro para pagar salário hoje. Aí eu tenho que pegar dinheiro no banco, mas eu já não tenho crédito, porque eu peguei muito dinheiro. Então, aí você quebra. Então, empresa quebra quando não tem caixa, que é dinheiro na mão. É isso que é quebrar. O Brasil, em 1987, ele já havia parado de pagar o principal, as parcelas da dívida externa. E parou de pagar os juros indeterminadamente. Anunciou, não vão pagar. Quanto tempo? Indeterminado. Mas quando que você volta? Não sei. Aí você quebrou. Você decretou a moratória. É uma decisão unilateral, por falta de dinheiro. E aí o Brasil quebrou. O processo que levou o Brasil a quebrar é um processo longo, porque você não quebra de uma hora para outra. Manda recados muito importantes. E a habilidade do governante está em ler esses recados e reagir da forma adequada, correta. O Brasil conheceu, como o mundo conheceu, um choque no preço do petróleo em 73, quando a gente estava ainda num ciclo de crescimento. Depois conheceu um segundo choque do petróleo, o mundo, em 79. Aí o México quebra em 1982. E quando quebra o México por uma dívida de 10 bilhões de dólares, o mundo entra em pânico. Os investidores falam, a América Latina desandou e o Brasil devia 70 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, nessa época, 70. Em 1987, quando a gente quebra, a nossa dívida já está em 110 bilhões de dólares, ou seja, aumentou mais de 50% em 5 anos. Bom, o Brasil, então, ele para de pagar os juros da dívida externa. Começa uma discussão toda com o FMI. Lembra? Fora FMI, Fundo Monetário Internacional, e o FMI emprestava dinheiro para o Brasil e impunha medidas, regras, tem que fazer o ajuste, tem que fazer a recessão, tem que fazer a recessão? Não, tem que fazer um ajuste. Desde então, a gente está falando, em 1987, fazer um ajuste das contas públicas. O Brasil gastava mais do que podia gastar. E aí, o governo da época, que era o governo Sarney, não queria fazer aquilo do jeito que o FMI propunha. Entra o ministro Dilson Funaro, a gente faz um congelamento
do preço dos produtos da economia. E o fato é o seguinte, a inflação naquele tempo estava 235% ao ano. Desandou tudo. Sabe qual era o volume de reservas internacionais do Brasil em 1987? 4 bilhões de dólares. Sabe qual é o volume de reservas internacionais do Brasil hoje? Quase 350 bilhões de dólares. 350. Em 1987, o Brasil exportava 26 bilhões de dólares por ano. Hoje o Brasil exporta 224 bilhões de dólares por ano. O Brasil importava 15 bi de dólares por ano, hoje importa 177 bi. Então, o que se chama movimento de comércio, a soma dos dois, o comércio internacional brasileiro, era de 41 bilhões de dólares. 41. Hoje é 401. É quase 10 vezes. Dá 9,7 vezes. O que o Brasil exportava ou importava em um ano, em 1987, hoje faz a cada 40 dias. É uma economia pujante. É uma economia avançada comparada à economia que a gente tinha em 87, uma coisa do outro mundo. O Brasil não tinha o grau de desenvolvimento tecnológico que tem hoje. O Brasil tinha um analfabetismo brutal comparado ao que tem hoje. O número de pessoas na universidade era completamente diferente, o número de médicos existentes, o número de empresas. A produção agrícola brasileira, o agronegócio brasileiro, era um desastre. A gente olhava para fora buscando inspiração para ver onde a gente poderia buscar um exemplo para seguir. Hoje a gente olha para cá, o exemplo está aqui, está no Centro-Oeste, está no Nordeste, está no Norte, está no Sul, está no Sudeste. O mundo olha para o Brasil do agronegócio. O mundo olha para o Brasil com admiração. Os investidores olham para o Brasil hoje e falam, claro, tem que fazer ajuste, do jeito que está não está bom não. O dinheiro internacional não está chegando como já chegou. Só que nós temos promessas de concessão, nós temos promessas de privatização, não tantas quantas deveriam ter. Por quê? Porque esse governo não faz. Mas, no entanto, você tem investidores de olho, com apetite, querendo colocar dinheiro. O empresariado está esperançoso, quer botar dinheiro. E as pessoas estão ávidas, precisam de emprego. O Brasil não está quebrado. E por que não está quebrado? A gente tem que ter esperança, a gente pode ter esperança e a gente pode ter a certeza de que nós vamos sair lá na frente. O problema é o custo. Também não está uma maravilha. Ou seja, o presidente da República conseguiu falar duas frases que não traduzem a realidade. Não é verdade. Nem que está quebrado, nem que está uma maravilha. E o Brasil depende muito do seu presidente, do governo do seu presidente. É difícil a tarefa dele. Ser presidente da República é uma tarefa difícil, complicada. Pular de paraquedas é difícil, dirigir um jato é difícil. Você me dá uma chave e me coloca dentro de um Boeing e fala, você tem 3 dias para tirar ele do chão. Eu não tiro. É difícil, eu não sei fazer. Mas exige técnica. Presidente não exige técnica, exige liderança. E é isso que é o grande desafio. Inspirar, fazer com que as pessoas acreditem, estimular, sempre de olho naquilo que é certo, ser um devoto da ciência, ser um devoto do equilíbrio fiscal, ser um devoto do que há de melhor, de práticas administrativas, escolher os melhores. Ele montou um bom time, com exceções, né? Na educação não acertou a mão, nem agora. Não acertou a mão no comércio exterior, lamentavelmente. Colocou um sujeito que não tem a menor qualificação para isso. No Ministério da Saúde está com dificuldades desde o início, porque primeiro não se entendia com o cara. Agora tem um sujeito que não se entende com a realidade. É um sujeito atrapalhado. E está cada vez mais atrapalhado. Agora o Brasil, do presidente, quebrou e não tem seringa. Esse é o Brasil do presidente. É animador, né? Você vê aquele que é o seu líder falando essas coisas. Certa vez perguntaram para o presidente Tancredo Neves, que não tomou posse, mas chegou a ser eleito, quais eram as 10 características mais importantes para um presidente da República. E ele respondeu, as 7 primeiras são paciência. As outras 3 você escolhe porque não tem a menor importância.
Paciência, 7 vezes. Então, o presidente da República tem que ter 7 vezes paciência. Paciência com os desafios, paciência com o fato de que ele não consegue fazer as coisas que quer e não vai conseguir nunca. É muito difícil o trabalho que ele tem pela frente. Razão pela qual isso é coisa para poucos. Para poucos. Para chegar lá, precisa ter 58 milhões de votos. E a confiança da sociedade que ele recebeu. E outros receberam em momentos anteriores, mas está com ele a bola. Então, ele tem que dar a solução. Ele tem que encontrar o caminho. E é dele que se espera o caminho. Então, se não está dando, o que o senhor vai fazer para mudar? Essa que é a grande pergunta. Então, 7 vezes paciência. E dados reais. Nós não quebramos. E eu acho que aqui a gente conseguiu ver alguns dados para mostrar o que é, lamentavelmente, um Brasil quebrado. Eu vi o Brasil quebrado. Várias pessoas viveram e viram o Brasil quebrado. É uma sensação de desorientação. É uma bússola sem agulha. Você não tem para onde correr. Você só vê o noticiário, governo indo negociar com o FMI, governo tentando falar com os credores, Clube de Paris, você nem sabia o que era, achava que o pessoal ficava dançando aqueles cancan com as pernas que pulavam para cima, não é nada disso, umas reuniões insuportáveis, investidores, missões do FMI, gente com pastinha vindo para cá, Ana Maria Ju era o nome de uma delas e vinha para cá, aí você sabia o nome do presidente do Banco Central americano, né? Hoje a gente fala que a gente sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente sabia o nome dos presidentes do Banco Central americano. Porque a gente tinha que negociar, tinha um negociador da dívida que ia para os Estados Unidos, voltou o negociador da dívida. Então o Brasil não quebrou, nós não estamos nessa. Podem ficar tranquilos, nós vamos sair dessa de um jeito mais fácil ou de um jeito mais difícil, se houver um compromisso, não um pacto. Que pacto é coisa muito, sabe, chega a ser infantil. Vamos fazer um pacto, eu te amo e você me ama. Isso não existe, não vai acontecer. Mas sabe, Congresso tem as reformas. Se o presidente vai ser o Arthur Lira, se o presidente vai ser o Baleia Rossi, se o presidente vai ser o Golfinho, não importa quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o presidente do Senado, a gente tem uma lista de coisas que a gente tem que transformar. E o governo tem que pegar um pedaço de papel em branco e botar lá, eu quero fazer isso, isso, isso. Mas não é assim, eu quero CNH com 40 pontos, eu quero voto em papel. Isso não muda a sociedade. Pode até ter o voto em papel, para mim isso é irrelevante. Mas quais são os pontos do Brasil que a gente vai ter para que a partir de 2022, 2023, na nova eleição de 2023, a gente consiga chegar melhor do que está hoje e não perder tempo. Então que o governo que tem este ano e o próximo, a gente já fez a conta mostrando que esse ano líquido, temos 7 meses de trabalho parlamentar, a gente possa aproveitar esse tempo e mais o ano que vem, que é pouco porque tem eleição, para poder lançar as bases de um país que a partir de 2023 consiga evoluir com o presidente Bolsonaro reeleito, com um candidato da oposição eleito. Para mim é irrelevante pensar nisso, eu quero um caminho. E a gente precisa ter um caminho. Nós não vamos ter um caminho com o derrotismo. Então, gente, o Brasil não quebrou. Felizmente o Brasil não quebrou e mais, o Brasil não vai quebrar. Ele é muito forte.